Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos continuar falando a respeito de textos teatrais. E hoje reservei uma parte da nossa videoaula para falar a respeito de uma característica específica dos textos feitos para serem representados em teatro, que são as cenas. Bom, o que é uma cena, pessoal? Já aconteceu alguma vez de vocês fazerem birras e a mãe de vocês dizer: "Você está fazendo cena"? Muito bem, quando nós falamos de cena, talvez nós estejamos pensando, ou a primeira coisa que venha na nossa mente seja você representando um texto como se fosse uma encenação de algo que não é necessariamente real, ou de algo que não é necessariamente verdadeiro, certo? Então nós podemos dizer que a cena é uma parte ou uma divisão do que vai acontecer dentro de uma peça. Ou seja, ela é um trecho do que vai acontecer dentro de uma peça de teatro. Muito bem. Como nós conseguimos então dividir as cenas que se passam dentro de uma peça de teatro? Existe, pessoal, uma orientação que é dada e que nos ajuda a dividir o texto teatral em pequenas cenas. Então, a via de regra que a gente vai usar é a seguinte: toda vez que entra um novo personagem ou que sai um personagem, nós temos aqui uma nova cena, correto? Bem, o texto teatral, como nós dissemos até agora, é feito para ser encenado. Significa dizer que ele é um texto feito para ser apresentado ao público e não um texto para ser lido, correto? Vimos também até agora que o texto teatral é organizado em falas e que essas falas podem seguir dois caminhos diferentes. O primeiro caminho é ela ser organizada em diálogos, mas para termos diálogos precisamos da presença de pelo menos dois ou mais personagens. Agora, um outro tipo de organizar essas falas, ou uma outra maneira de organizar essas falas, acontece quando nós temos um monólogo. O que é um monólogo? Nós já falamos também, e vamos relembrar. O monólogo é uma apresentação reflexiva, em que um personagem conversa ou dialoga consigo mesmo ou com o público. Então, temos o diálogo com dois ou mais personagens e temos o monólogo, que é um diálogo interior com apenas um personagem. Correto? Cada subdivisão que nós fazemos constitui uma cena. Então, como nós dissemos, nós temos aí falas organizadas em diálogos ou monólogos, e cada vez que entra um novo personagem ou que sai um personagem de cena, nós temos a divisão ali de uma nova cena para ser apresentada ao público. Correto? Bem, pessoal, antes do início de cada fala, nós temos um ponto muito importante, se vocês observaram. Ele é chamado de cabeçalho. O que acontece nos cabeçalhos? Nós temos ali a indicação do local, da época em que está acontecendo aquele texto, certo? E a descrição dos personagens e das características físicas e muitas vezes psicológicas deles. Ou seja, como são esses personagens? Qual a maneira como eles agem? Eles são altos? Baixos? Que idade eles aparentam ter? Será que são mais gordinhos? Será que são mais magrinhos? Tudo isso é descrito para nós num cabeçalho antes do texto começar a ser encenado, correto? Então nós vimos que as cenas são muito importantes, porque cada cena, aliada a outra, constitui no final o que nós chamamos da peça de teatro, correto? Pessoal, isso é o que nós tínhamos a considerar com vocês na aula de hoje, e com base nisso, nós faremos aqui a representação artística por meio de desenhos de vocês sobre o cenário dessa peça teatral, e nós também faremos uma atividade que será desenvolvida pelo Agenda Edu. No exercício 7, que eu pedi para vocês fazerem, com base na página 13 do livro de português, na unidade 3, que é a que nós estamos considerando, pede que vocês façam um desenho da cena de teatro em que se passaria a obra Romão e Julinha. Preste atenção na descrição das cenas para poder montar um desenho desse cenário.
Vocês vão perceber que ali fala de centro da cidade, fala de rua. Então, essas características de um centro de cidade e de rua devem aparecer no cenário que vocês desenharão, correto? Então eu fico aguardando pela atividade e agradeço muito a atenção de vocês. Até a nossa próxima oportunidade.